A gente poder compartilhar aqui da Escritura Sagrada, daquilo que Deus tem realizado, promovido através das nossas vidas, porque uma das questões mais libertadoras para cada um de nós é quando a gente compreende o propósito da nossa existência a partir da existência de Deus, a partir da submissão que nós temos à missão de Deus. É por isso que uma das coisas mais importantes para a gente compreender é a gente ter a noção clara de quem Deus é, de quem nós somos e a nossa missão no mundo. Acho que há uma ilusão na nossa consciência de que a gente existe. E quando a gente olha para a Escritura Sagrada e a gente começa a perceber a realidade a partir da revelação da Escritura Sagrada, a gente vai perceber que a gente não existe. Porque só tem um que existe e pode dizer eu sou. Quem é? Deus. Deus é, e a partir dele tudo passa a existir. Mas toda a existência a partir do Deus que é, não é uma existência autônoma. É uma subexistência no Deus que existe. Amém? Amém? Então a gente não existe. A gente subsiste no Deus que existe. Porque a nossa existência é uma existência não autônoma, independente de Deus. É uma existência a partir e nutrida, provida pelo Deus que é. Se o Deus que é deixar de dar a vida para nós, a gente deixa de existir. Amém? Então a nossa vivência tem que ser na consciência como de um carrinho de fricção. Sabe carrinho de fricção? Aí você pega o carrinho, ele tem uma bobina, você puxa ele para trás, vem uma energia remanescente, não é isso? Quando você solta, o carrinho sai andando, não é isso? O carrinho tem vida? Não, mas ele se move. Então como é que ele se move sem ter vida? Porque há uma energia remanescente nele. É a mesma coisa nós. Após a queda nós temos vida? Não. Mas há uma energia remanescente em nós. Então, enquanto nós estamos nessa energia remanescente, a gente precisa ter a consciência de que a gente subsiste em Deus, e à medida que a gente compreende que a gente subsiste em Deus, então Deus nos dá fé, que é a certeza daquilo que a gente não vê. Por meio da graça, do amor e da esperança que Deus nutre em nós, então a gente passa a ter vida naquele que é a vida. Amém, irmãos? Amém? Então, é à medida que a gente vai compreendendo isso, que a gente quer agora olhar para a Escritura Sagrada e perceber as razões, os motivos reais, verdadeiros de Deus, para que a gente possa viver, não a partir de uma consciência de existência, mas de subexistência, e não a partir de uma consciência de missão, mas a partir de uma consciência de submissão ao Deus que tem uma missão. Amém? Vamos abrir a Escritura Sagrada lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, verso de número 26. Onde a Escritura Sagrada vai nos dizer assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom.
Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Assim foram acabados, concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém. É importante a gente compreender que a Escritura Sagrada, ela não é um conjunto de livros escolhidos aleatoriamente e unidos para dar um sentido moral e religioso somente. A Bíblia Sagrada, ela tem uma intencionalidade desde o primeiro livro até o último livro. A Escritura Sagrada é uma unidade orgânica, uma unidade literária, e quando a gente fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, com o propósito de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, a gente tem que entender que a Escritura Sagrada é uma revelação intencional de Deus. E toda a Escritura, todas as palavras são reveladas por Deus, são inspiradas por Deus, mas também a estrutura na qual as palavras estão acondicionadas, elas revelam também a sabedoria de Deus. É por isso que a gente precisa entender a Bíblia, não na sua diversidade de livros, mas na sua unidade missional. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela vai começar dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como um princípio mostrando que a partir dali, Deus está criando todas as coisas. O Deus eterno, Ele está criando, por exemplo, a temporalidade, o tempo e o espaço. E nesse tempo e espaço, Deus cria tudo muito bom. Em Gênesis 1 e 2, vai ter a revelação de Deus sobre a criação dele, e que essa criação foi perfeita. Que Deus vai olhar para a criação e dizer que era tudo muito bom, ou havia shalom, perfeita harmonia, tudo estava em ordem, tudo concorrendo para o propósito pelo qual Deus havia criado. Mas, à medida que Deus criou todas as coisas, Deus deu uma opção para Adão e Eva, de que, para que eles mantivessem esse shalom, era necessário que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eles comessem, eles experimentariam um afastamento de Deus, eles experimentariam a morte. E é isso que acontece. Quando o homem, então, resolve viver na sua individualidade, o pecado não é só o fato de ele ter comido o fruto, mas o fato do homem querer viver agora fora da submissão a Deus e fora da subsistência em Deus. O homem quis viver uma vida de autonomia, de independência a Deus. Quando o homem, então, come do fruto do conhecimento do bem e do mal, mesmo o homem tendo virado as costas para Deus, Deus não virou as costas para o homem. E Deus propõe, então, a consciência da redenção, que a partir da promessa de Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, agora o homem só voltaria a ter vida a partir de Cristo Jesus, de uma redenção, porque agora ele estava experimentando a morte. O homem, como fruto da sua ação, gerou morte, mas Deus geraria agora, fruto da sua ação, vida no homem. E é por isso que em Apocalipse 21 e 22, a Escritura Sagrada vai dizer que a redenção em Cristo Jesus, ela é eficaz e ela vai se cumprir. E quando nós vemos lá Apocalipse 21 e 22, volta ao que era proposto no Éden, ao projeto no Éden. Por isso que em toda a Bíblia Sagrada só há 4 capítulos onde não há pecado. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Os 2 primeiros onde há a criação e os 2 últimos na consumação. No capítulo 3º de Gênesis, tem a entrada da serpente, onde a serpente vai ser instrumento para a queda do homem. No capítulo 20, vai ter
a queda da serpente. A Bíblia lá no capítulo 20 vai dizer que a antiga serpente caiu. Então, Gênesis 1 e 2, criação perfeita. Capítulo 3, a entrada da serpente e a queda do homem. De Gênesis 4, Apocalipse 19, o projeto da redenção. Apocalipse 20, a queda e a derrota definitiva da serpente. E Apocalipse 21 e 22, a volta do Éden, da Nova Jerusalém. É por isso que em Apocalipse 21, volta a árvore da vida, que a árvore da vida também estava no Éden. Lá no Éden, Deus tinha dado duas árvores proeminentes, uma que gerava a morte e a outra que gerava a vida, mantinha a vida. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus fecha o jardim do Éden e não deixa o homem comer da árvore da vida, porque se ele comesse da árvore da vida em pecado, pecador eternamente ele seria. E essa árvore da vida, ela volta onde? Apocalipse 21, quando a redenção é consumada. Amém, irmãos? Está muito complicado? Mais ou menos? Vamos lá, vamos indo que a gente vai tentar explicando melhor. Então, todo o Antigo Testamento é com base na promessa do Cristo que viria, em Gênesis 3,15. Então, todo o Antigo Testamento, ele vai ser essa compreensão do Cristo que vem para ser a redenção. E nós, no Novo Testamento, olhamos para o Cristo que veio ser o cumprimento da promessa feita desde o Éden. É por isso que Hebreus 11 vai dizer assim que, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Então, o que é importante a gente compreender aqui, irmãos? É importante a gente compreender que a Bíblia Sagrada é um todo unificado, que Gênesis, melhor dizendo, Apocalipse espelha Gênesis. Que para a gente entender Apocalipse, é importante a gente entender Gênesis. E por quê? Porque a gente só vai compreender o fim se nós entendermos o começo. É por isso que eu fiz uma tabela aqui. Com relação a Gênesis e Apocalipse. Porque eu coloquei somente algumas coisas que começam em Gênesis e se cumprem em Apocalipse. Porque Gênesis e Apocalipse vão ser um todo unificado. É o início e o fim. E o projeto central é o projeto da redenção. É o plano da redenção. Amém? É por isso que a gente precisa compreender, para a gente perceber e ter a consciência da nossa submissão, a gente precisa entender que quem está em missão é Deus. Não somos nós e nem a igreja. É Deus quem está em missão e nos dá o privilégio de participar do projeto que Deus tem constituído ao longo da história, chamado redenção. E que tudo isso vai se consumar. Então, o privilégio de participar da missão não é da minha missão, não é da missão da igreja, é da missão de Deus. E aí, tanto nós e a igreja são os instrumentos da missão de Deus, e é por isso que a gente vive só em submissão, em obediência. O nosso propósito é perceber qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas e para a história, e adequar a nossa existência como uma subsistência no Deus que existe. Amém? Amém? Está dando para entender? Então, isso é importante a gente compreender para que a gente perceba, então, qual é o propósito de Deus. É por isso que quando nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 1, sobre o 7º dia, a gente precisa compreender que Deus tem um propósito sobre toda a criação. Deus criou todas as coisas para manifestar a sua glória e a sua graça. Amém? Em toda a criação. Quando a gente olha para o Apocalipse,
o que foi perdido lá em Gênesis é retomado em Apocalipse. Quer ver um exemplo? Abra a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante, porque ele vai ser o livro da revelação, o livro profético no Novo Testamento. E ele vai trabalhar a partir daquilo que foi revelado, principalmente em Gênesis. Então, há muitas figuras aqui que vai mostrando que para a gente compreender o Apocalipse, é necessário a gente ter uma compreensão muito profunda sobre o Gênesis. Então, no capítulo 5, verso 1, vai dizer assim: então vi, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Essa visão que o João está tendo é a mesma visão que Isaías teve em Isaías 6. De Deus sentado no trono, cercado de anjos, cantando santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos. Amém? E aí, esse Deus que está sentado no trono, ele tem um livro em forma de rolo. Que livro é esse? Que livro é esse? É o livro da vida. O que tem escrito no livro da vida? O nome de todas as pessoas que creram em Cristo Jesus. E porque creram, deixaram de ser mortos e passaram a ter vida. Porque passaram a ter a consciência de subsistência e não de existência. Amém? Então, o nome de todas as pessoas que estão escritos no livro da vida. Aí o verso 2 vai dizer assim: vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Isso aqui é interessante, porque quando a Bíblia fala que não havia ninguém no céu, na terra e debaixo da terra, é porque não havia ninguém dentro da temporalidade que fosse digno de abrir o livro. Então, quem somente poderia abrir o livro? Alguém que fosse eterno e não temporal. Amém? Aí ele continua: eu chorava muito, o João dizendo, eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Interessante essa fala do anjo, porque dos anciãos, porque ele vai dizer assim: olha, não chore, porque o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É por isso que quando a gente olha para essa figura, dentro da temporalidade, o Deus invisível toma visibilidade a partir da presença de Jesus na história, de Cristo na história. É isso que vai dizer em Colossenses capítulo 1. Quando Deus invisível, eterno, toma visibilidade e temporalidade e entra na história para cumprir o plano da redenção. E aí ele vai dizer que esse Cristo que toma visibilidade é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. E o que significa isso que a gente canta sobre o leão da tribo de Judá? Por que fala sobre o leão da tribo de Judá? Você sabe por quê? Pelo seguinte, porque havia uma promessa em Abraão, Isaque e Jacó, que eram os patriarcas, que a partir dessa família, todas as famílias da terra seriam benditas. E a partir de Abraão, Isaque e Jacó, a bênção final recai sobre o leão da tribo de Judá.
cair sobre Judá. E quando Deus vai abençoar Judá, ele chama Judá de meu leãozinho. E Judá, ao longo da história, vai ser o defensor dos seus irmãos. É por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque Jesus é aquele que sai em socorro dos seus irmãos. E vai falar da raiz de Davi, que a promessa se cumpriu com relação aos patriarcas, mas Davi representa os monarcas, os reis, que é outra seção do Antigo Testamento. E que Jesus é a raiz de Davi, é da descendência de Davi. É por isso que nesse texto vai dizer que o leão que vem é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. E aí, o João que estava esperando, ele talvez esperasse a vinda de um leão, de um Aslan, né, como nas Crônicas de Nárnia, né? Ele estava esperando aquele leãozão chegar. Aí vai dizer assim o verso de número 6. Depois vi um cordeiro, não um leão, mas um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Só alguém eterno poderia pegar o livro de Deus que era eterno. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí começou, por causa da redenção que estava se consumando, começou um grande louvorzão. As multidões começaram a cantar e que diziam assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então você imagina a cena do Senhor Jesus vindo em forma de cordeiro, pegando o livro. E quando ele pega o livro, uma multidão de gente, de toda tribo, língua, povo e nação, começa a louvar a Deus, a adorar a Deus. E esse texto aqui é um texto profético. Então sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que naquele dia, quando isso acontecer, quem que vai estar lá? Eu. Amém? Só eu? Quem mais? Nós, né? Todos nós aqui estaremos lá vendo essa glória de Deus. Gente de toda tribo, língua, povo e nação cantando em uma voz ao Cordeiro de Deus. Mas quando a gente estiver naquele louvorzão acontecendo e a gente vendo a glória de Deus resplandecente, a gente vai olhar para o lado e a gente vai ver um segundo grupo, que a gente não tinha se percebido. E aí o segundo grupo é assim, o verso 11. Todos os anjos. Verso 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então imagina aquela multidão de gente e de repente vem milhões de milhões e milhares de anjos. E a gente começa a poder ver e a ouvir o que os anjos estão cantando. E eles também começam a entoar a voz junto conosco para um grande coral cantar a adoração ao Senhor de toda a terra. Pensa. E como é um texto profético, sabe o que isso quer dizer?
que nós estaremos lá. Nós veremos e ouviremos tudo isso. Mas, de repente, a gente vai olhar para outro lado e a gente vai ver um terceiro grupo, que a gente não tinha prestado atenção. E a gente vai ver e perceber o seguinte, verso 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Quem que é esse terceiro grupo? Quem que é esse terceiro grupo? Todos os animais. Que vai dizer assim: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam. A gente vai olhar e todos os animais vão começar a cantar, adorar a Deus de forma audível, compreensível. E os nossos olhos vão ver, os nossos ouvidos vão ouvir os anjos cantando e os animais adorando a Deus. E como é um texto profético, sabe o que vai acontecer? Nós estaremos lá, percebendo essa realidade gloriosa da consumação de todas as coisas. E sabe por que esse texto é importante? Porque esse texto era o que acontecia quando no Éden, no sétimo dia. Quando toda a criação parava, e a partir do sétimo dia, toda a criação dizia o que Deus havia dito a respeito da criação. Quando Deus termina a criação, Ele diz que é tudo muito bom. O sétimo dia é para a criação parar e dizer que Deus é muito bom. Então, por que a gente vem para a igreja? Para ser abençoado? Não. Porque em Gênesis diz que Deus já nos abençoou. Em Efésios capítulo 1, vai dizer que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a gente vem para a igreja, se reúne em adoração, para saber o quanto mais podemos ser abençoados? Não. A gente vem na igreja, se reúne para perceber e ter a consciência do quão abençoados nós já somos. Amém, irmãos? E é por isso que a gente vem na igreja, não como alguém que existe, querendo potencializar a sua existência. A gente vem como alguém que subsiste, querendo revelar a existência daquele que é. Amém? E aí a gente percebe que agora a nossa vida, a nossa vivência é centrada em Cristo Jesus. E é por isso que é importante a gente compreender isso, porque a gente percebe, a partir dessa subsistência, que não somos nós que temos um amém para Deus. É Deus que é um amém em nós. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Apocalipse 3. Na última carta às 7 igrejas do Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Laodiceia, vou ler só um verso. O verso 14. Presta atenção no que a Bíblia Sagrada está dizendo. Vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Vou ler com mais calma. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Irmãos, somos nós que temos um amém para Deus? Ou Deus é um amém em nós? Conforme o texto aqui, somos nós que estamos dizendo amém? Ou é um amém que está dizendo alguma coisa? É um amém que está dizendo. Vou ler de novo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do amém. É um amém que diz a nós, e não nós que dizemos um amém para Deus. E por que o amém agora está dizendo para nós? Porque ele é a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E por que isso é importante? Porque amém não é a nossa confirmação com relação a Deus. Não é quando alguém está orando alguma coisa, e aí eu digo um amém para confirmar a oração do outro. Mas é Deus que é o amém em nós. E quando nós temos a consciência de que Deus, em Cristo Jesus, o soberano da criação de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, Ele é o amém em nós, então nós passamos a ter um amém, fruto do amém. Amém? Então a gente só pode dizer amém, se o amém for em nós. É por isso que inclusive o nosso amém é de subexistência e não de existência. É de submissão e não de missão. Porque agora a gente ora não na nossa capacidade. A gente ora a partir da Trindade. A gente ora ao Deus Pai, remido pelo Deus Filho e interpretado pelo Deus Espírito. A oração não é mais uma capacidade nossa. É uma ação gloriosa do Deus Trino em nós, e a partir do Deus Trino em nós, nós passamos a ter um amém, submisso ao amém que é Deus. Certo, irmãos? E aí a gente passa a viver uma submissão real e verdadeira a Deus. É por isso que na igreja de Laodiceia, eles faziam culto. Mas um culto que gerava orgulho. Porque eles diziam assim: nós somos ricos e não temos necessidade de coisa alguma. E aí o texto aqui continuando vai dizer que eles não sabiam que eles eram pobres, cegos e que estavam nus. E aí o texto ele vai finalizar no verso de número 19 e 20, ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Deus, que é o amém, está batendo na porta de onde? Do coração? Não. Deus está batendo na porta de onde? Da igreja. Deus está escrevendo a carta para a igreja de Laodiceia. Então está falando assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O amém de Deus está do lado de fora da igreja, enquanto as pessoas estão do lado de dentro, falando um amém que não é de Deus. Porque as pessoas estão dentro da igreja, procurando um amém para sua própria satisfação, para o seu próprio desenvolvimento, e deixou de ser um amém fruto de um amém, passou a ser um amém para o amém. Então quando a gente fala um amém, não é para convencer Deus de que nós somos bons e merecedores das bênçãos. Quando nós falamos amém, é na consciência de que nós já somos abençoados, nós não precisamos de mais nada,
Deus já nos deu tudo, Deus nos deu o seu amor, Deus nos deu a redenção, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu as condições de vida para perceber o quão abençoados nós já somos e agora viver em total submissão e amor ao Deus que é. Amém, irmãos? E aí agora a gente vive feliz, mesmo que a gente possa enfrentar e sofrer tudo, mas a gente vive feliz, porque agora a gente sabe que a vida não nos pertence mais, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Amém? É por isso que, irmãos, a gente sabe que a vida não é fácil. A gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta problemas, enfrenta um monte de situações que vão tirando a gente da paciência. Mas só há uma maneira da gente viver realmente de forma significativa. Quando a gente tem consciência de que o nosso ganho, de que a nossa recompensa não estão nas coisas visíveis, mas nas invisíveis. Porque se você espera somente das coisas visíveis, você cria expectativas que normalmente você se frustra. É como a gente criar um filho. E aí a gente cria o filho com todo amor, ali e tal, tudo. E a gente fala assim, nossa, esse menino quando crescer, ele vai ver tudo que eu fiz por ele e para ele. Nossa, esse menino vai me obedecer assim, direitinho. E aí o menino começa a ter 13, 14, 15 anos. E aí o menino quer passar a ter uma autonomia de vida, uma independência em relação aos pais. Ele fala assim, como é que pode um negócio desse? Esse menino não me obedece? Ele não viu tudo que eu fiz por ele? Alguém sabe o que eu estou dizendo ou não? Aí o menino olha e fala assim, mas também, pai, você não está vendo o que eu fiz por você? Eu lavei o carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você só vê os problemas. O que eu faço ninguém vê. Sim ou não? Sabe por quê? Porque a gente acha que a recompensa é o que o outro vai fazer para nós. E agora em Cristo Jesus, a nossa recompensa é o que a gente faz no outro. Nós já somos recompensados por Deus nos dar família. Nós já somos recompensados de poder manifestar todo o amor aos nossos filhos. Porque nós não fazemos com expectativa, nós fazemos com gratidão. Nós não fazemos para que eles reconheçam o nosso poder, nós fazemos porque nós reconhecemos todo o amor de Deus em cada um de nós. E aí a gente não faz nada para receber no futuro, mas faz tudo por entender a nossa missão, submissão no presente. Amém, irmãos? Amém? E aí a gente liberta os nossos filhos, liberta os nossos pais. Porque eu não vou tratar bem o meu pai para que ele me dê mais coisas. Porque senão eu sou só interesseiro. Porque isso é importante a gente compreender. Como é que a gente dinamiza as nossas relações? Pelas qualidades ou pelas debilidades? Se eu me relaciono com vocês, ou com qualquer pessoa que seja, porque a pessoa pode oferecer algo a mim, eu não passo de um interesseiro. E é por isso que a gente não forma relacionamento de igreja para ver quem é mais competente que o outro. A gente forma um relacionamento de igreja para cuidar um do outro. Porque a debilidade do outro, o problema do outro se torna a minha missão. E qual que é o meu pagamento?
eu ter cuidado, ter manifestado graça, como Deus manifestou graça na minha vida. Amém, irmãos? Então que Deus possa cada vez mais nos dar a consciência de que nós temos uma submissão, porque subexistimos no Deus que existe. E agora nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, nós podemos materializar as virtudes de Deus em cada ação que a gente faz. E a cada ação nós refletirmos a imagem do Deus que nos fez, que nos criou, e fazemos tudo para manifestar a sua glória. Até o dia em que nós compareceremos diante do trono de Deus, e junto com toda a humanidade remida, junto com os milhões e milhões e milhares de anjos, junto com todos os animais que Deus fez, nós adorarmos a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A sua glória enche toda a terra. E aí assim a gente poder ter sentido na nossa vida, não no que a gente vai receber de maneira visível, material, mas a gente empenhar a nossa vida naquilo que a gente vai receber no invisível, na glória eterna do Pai. E a gente viva o Evangelho do Senhor Jesus, não para ser abençoado, mas na consciência que nós já o somos. Muito abençoados. E é por isso que nós vivemos intensamente a nossa vida cristã, manifestando todo amor, a todo tempo, aqui e agora. Porque nós já somos abençoados. Não precisamos fazer mais nada para ninguém para a gente receber no futuro. A gente já recebeu no presente. Então a gente entrega tudo, porque Deus já fez tudo em todos. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai, obrigado pela bênção e pelo privilégio de sermos chamados seus filhos. Obrigado a Deus porque o Senhor ama e cuida de cada um de nós. Pedimos que o Senhor continue nos amando e continue cuidando, ó Pai, da tua igreja, e que possamos continuar manifestando a sua graça, a sua misericórdia e a sua glória sobre todos nós. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial, onde nós podemos compartilhar do teu evangelho e reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, e, ó Deus, e perceber o teu grande amor por cada um de nós. Continue cuidando, ó Pai, de cada família aqui representada, Deus, e continue nos amando, ó Deus, para que continuemos a servir o Senhor com toda a integridade. Em nome de Jesus. Amém.